Do grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto, eu sou Pedro Henrique e no Pod de Fraternizar de hoje falaremos sobre os 166 anos do Livro dos Espíritos. Neste episódio eu converso com Marivaldo Júnior. Terça-feira, 18 de abril de 2023. Olá, gente, muita paz para todos. Estamos iniciando mais um Pod Fraternizar, o podcast do Fraternidade. Juninho, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Nós vamos falar de um tema interessantíssimo, né? Porque hoje, 18 de abril de 2023, nós comemoramos o lançamento do Livro dos Espíritos há 166 anos atrás, em 1857. E Marivaldo Júnior é um estudioso do Aeteu. Seja muito bem-vindo, Juninho, ao nosso podcast. Para começar, Marivaldo, eu gostaria que você me dissesse quem é Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou simplesmente Allan Kardec. Por que dois nomes? Allan Kardec, cujo nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na França em 1804 e dedicou 30 anos de sua vida à educação. Bacharel em letra, educador e tradutor, tendo escrito diversas obras pedagógicas e uma de gramática francesa clássica. Foi destacado discípulo e ativo propagador do método educador Henri Pestalozzi e chegou a substituí-lo na direção, nas suas ausências, no eminente educandário de Yverton, Suíça, considerado modelo para toda a Europa. Foi convidado pelos espíritos a ser seu intermediário para entregar ao mundo uma nova ciência, uma nova filosofia de consequências morais baseadas no Evangelho de Jesus Cristo e por isso considerado como codificador do Espiritismo. Assim adotou para seu nome de Allan Kardec, para que seu nome não influenciasse nas publicações do livro que constituiria a base da doutrina espírita. Reconhecido pelo notável astrônomo francês Camille Flammarion com bom senso encarnado, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudo Espírita e a Revista Espírita, que foram fundamentais para a difusão do Espiritismo em todo o mundo. Kardec, como embaixador do Espírito de Verdade, sistematizou, coordenou, organizou e, finalmente, codificou a doutrina espírita, que constitui o Consolador prometido por Jesus. Ao se dedicar aos estudos de fenômenos espirituais, participava de reuniões onde ocorriam comunicações entre os vivos e os ditos, mortos ou espíritos. Durante uma reunião mediúnica na casa da família Baldin, em Paris, um espírito com o nome Zéfiro se manifestou e afirmou que ele tinha conhecido o professor Rivail em uma vida anterior, no tempo dos druidas, quando eles viveram juntos na Gália. De acordo com Zéfiro, naquela época, Rivail chamava Allan Kardec, e para que seu nome de educador famoso não influenciasse na nova doutrina nascente, quando publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, e que, sendo aquele livro a autoria dos Espíritos que ditaram, a obra optou por adotar o pseudônimo de Allan Kardec em todos os seus novos trabalhos. Foram 23 volumes dedicados à doutrina espírita, em mais de 12 anos de escritos e pesquisa lúcida, científica e exaustiva. Verdadeiro legado deixado para todos nós. É interessante a gente começar perguntando sobre Kardec, né, Juninho? Porque muitas pessoas fora do movimento espírita, por não entender, afirmam que Allan Kardec é o criador e fundador do espiritismo, o que na realidade não é, né? Kardec fez apenas codificar, ou seja, perguntar aos espíritos, né, pelo fenômeno que estava acontecendo em todo o mundo, incluindo lá na França, de como é o mundo espiritual. Então surgiu justamente o Livro dos Espíritos. E aí eu gostaria de perguntar a você, o que é o Livro dos Espíritos? Por que surgiu o Livro dos Espíritos, com qual intenção? E como ele é dividido em suas partes e o que contém, para que a gente possa entender como ele sendo a base do Espiritismo. A primeira obra a ser publicada por Allan Kardec em 18 de abril de 1857, tratando os aspectos científico, filosófico, religioso da doutrina, lançando a base que seria no futuro aprofundada pelo codificador nas demais obras.
o Livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Contém hoje 1.019 perguntas e respostas, devidamente catalogadas e reunidas por temas pelo codificador, com base nos ensinos transmitidos pelos Espíritos nas suas observações acerca dos fenômenos do mundo espiritual. O livro, portanto, é um resultado de um trabalho coletivo, de real parceria entre o céu e a terra, apresentando os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Nesta obra, Rivail já utilizou do pseudônimo de Allan Kardec. A primeira edição, de 18 de abril de 1857, foi publicada com 501 perguntas. Os médios que serviram esse trabalho foram inicialmente jovens Caroline e Julie Bordeaux, com 16 e 14 anos, respectivamente. O caso se juntou a Celine Jasper, com 18 anos, e a senhorita Hermance Dufour, de 14 anos, tendo o Espírito São Luís guiado o processo de revisão do livro. Após o primeiro esboço, o método das perguntas e respostas foi comparando com as comunicações obtidas por outros médios franceses, mais de 10, segundo Kardec, cujos textos psicografados auxiliaram para a estruturação da obra. A edição definitiva é composta de 4 partes. A primeira abordada sobre noções da divindade, a criação, o elemento fundamental do universo. A segunda versa sobre o mundo dos espíritos, tratando sobre noções do espírito, a finalidade de sua existência, seu potencial, o autoaperfeiçoamento, sua pré e proexistência, ainda relações que estabelecem com a matéria. A terceira parte trata das leis morais, fazendo abordagem da lei de ordem moral de Deus. Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Por fim, discorre sobre a esperança e consolações, onde constam considerações acerca do futuro do homem, seu estado após a morte, as alegrias e obstáculos que encontra no além-túmulo. Hoje é comemorado o Dia do Espírita, né? Justamente por conta do lançamento do primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. Mas vale a gente lembrar, tem muito a intolerância religiosa, não só para aqueles que praticam as religiões africanas, né? Como Candomblé e Umbanda, mas também existe muita intolerância para os espíritas. Embora que a gente teve um avanço muito grande, né, Juninho? Pelo fato de que antes a gente não podia nem se reunir. As reuniões da doutrina espírita eram feitas às escondidas, por justamente ser proibido as sessões de reuniões espíritas. Então nos lembra, Juninho, o que foi o Auto de Fé de Barcelona e também o que a Igreja Católica fez na sua censura às leituras dos livros espíritas. De Paris, França, Allan Kardec havia espiado cerca de 300 obras espíritas de sua autoria e de outros escritores, para ser comercializada pela livraria Maurice Lachatre, em Barcelona, na Espanha. Quando passava pela alfândega espanhola, a remessa foi confiscada pela igreja local, sob a ordem do bispo Antônio Palau de Temes, a pretexto de autoridade que lhe era concedida pela Inquisição, argumentando que aquelas obras eram contrárias à fé católica. O bispo de Barcelona sentenciou que fosse queimada, sem qualquer tipo de indenização aos seus proprietários. A execução do Auto da Fé se efetivou na esplanada central daquela cidade, às 10h30 da manhã, no dia 9 de outubro de 1861. O Auto da Fé foi dado à cerimônia que era proclamada, executada, a sentença do Tribunal de Inquisição da Igreja Católica, também conhecido como Tribunal do Santo Ofício, larga propaganda para a doutrina nascente e já perseguida, desconhecida de grande maioria
das pessoas. Veja, depois do Livro dos Espíritos, né, Juninho, veio o Livro dos Médiuns, logo em seguida o Evangelho segundo o Espiritismo, depois a gente teve o Céu e o Inferno e posteriormente a Gênese, formando o que chamamos do Pentateuco Espírita, que são os 5 livros básico da doutrina espírita. Muita gente diz assim, é a Bíblia do Espiritismo. Não, não é, tá certo? É só a fundamentação para que a gente possa entender questões ditas pelos Espíritos. Além disso, nós tivemos também o que é o Espiritismo, né? Que aí a gente indica justamente para quem esteja querendo adentrar, né, nos conhecimentos primários do Espiritismo, para partir para o Livro dos Espíritos, primeiro livro. Nós também temos as obras póstumas, né, que foi relatos, né, anotações de Kardec sobre todos os episódios ocorrendo dos livros lançados, e também a Revista Espírita, que é um aprofundamento, né, de alguns questionamentos contido em todos esses livros, principalmente do Livro dos Espíritos. E aí eu te pergunto, o Livro dos Espíritos lançado lá na França, invadindo o mundo, como é que o Brasil deu tão certo com o movimento espírita? Porque a gente tem uma quantidade de pessoas, né, de seres, muito volumoso aqui no Brasil, considerando os outros países referente ao espiritismo. Então por que, Juninho? Qual é a explicação, né? Será que a gente saiu de lá e veio para cá? Nos conta. Entre 1853 e 1854, surgiram no Brasil notícias sobre os fenômenos das mesas girantes, que ocorriam principalmente nos Estados Unidos da América e na Europa, publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro e no Diário de Pernambuco de Recife e em O Cearense de Fortaleza, o primeiro centro espírita do mundo, Sociedade Paraense de Estudo Espírita, fundada em 1 de abril de 1858 por Allan Kardec. O primeiro centro espírita do Brasil, Grupo Familiar de Espiritismo, instalado em 17 de setembro de 1865, às 8h30 da noite, por Luiz Olímpio Teles de Menezes, na cidade de Salvador, na Bahia. Em 1866, Luiz Olímpio Teles de Menezes publica o ósculo O Espiritismo, introdução do estudo da doutrina espírita, contendo páginas extraídas e traduzidas do Livro dos Espíritos, diante de ataque expresso em pastoral de Dom Manuel Joaquim de Silveira, arcebispo da Bahia e primaz do Brasil. Luiz Olímpio escreve carta aberta em defesa do Espiritismo, em que, conforme consta na obra O Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa, ele afirma: o Espiritismo tem que passar por provas rudes. Nela Deus reconhece sua coragem, sua firmeza e sua perseverança. O primeiro jornal espírita do Brasil, o Eco do Além Túmulo, publicou em julho de 1869 em Salvador, com esforço de Luiz Olímpio Teles de Menezes. Contava com 56 páginas e chegou a circular até no exterior, Londres, Madrid, Nova York, Paris. Apareceu em referência ao Eco do Além Túmulo na Revista Espírita, edição de outubro de 1869. O primeiro centro espírita de Rio de Janeiro, Sociedade de Estudo Espiritístico, em 23 de março de 1876, é fundada no Rio de Janeiro a Sociedade de Estudo Espírita Deus, Cristo e Caridade, do qual participava Bittencourt Sampaio, Antônio Luiz Saião. Mais tarde a entidade passou a se denominar Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade. Em 6 de setembro de 1881, uma comissão de espíritas recebida pelo imperador Dom Pedro II, que promete não haver mais perseguições aos espíritas, porém elas continuam a ocorrer. Em 2 de janeiro de 1884, é instalada na Rua Carioca, número 120, Sobrado, Rio de Janeiro, a Federação Espírita Brasileira.
Anteriormente, gente, eu citei os livros da codificação espírita. Eu vou me comprometer em fazer outros episódios no nosso Pode Fraternizar, cada um separadamente falando sobre cada livro, como nós estamos fazendo hoje sobre o Livro dos Espíritos. Eu gostaria de dizer que o Espiritismo é uma doutrina libertadora e uma filosofia que pode sim ser acompanhada por qualquer pessoa, independente de sua religião. A gente sempre pode tirar algo com toda certeza, salutar, para que a gente possa crescer como ser humano, como um ser divino, que Deus nos criou. Estejam convidados todos para participar do Pode Fraternizar, no nosso Fraternidade. Quem tem alguma dúvida, que possa também justamente deixar para a gente, quem sabe, elaborar um podcast referente a essas questões. Juninho, muito obrigado pela sua participação. Eu vou agradecer bastante a sua dedicação, as suas pesquisas. Leve um abraço do nosso Fraternidade ao Aeteu, onde você está atualmente. E com toda certeza eu acho que nós vamos nos encontrar por aqui em outros momentos, tá certo? Um abração e muito obrigado. Agradeço de todo o coração a oportunidade de falar sobre o Livro dos Espíritos nesta data tão marcante para os espíritas. Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz. Muito obrigado pela oportunidade. Deus seja louvado, Jesus seja louvado. Assim seja. Este episódio foi produzido pelo Pode Fraternizar e está disponível no Spotify, no Google Podcast e no aplicativo do Fraternidade.